Amém? Amém. É um grande privilégio poder estar nessa noite compartilhando com os irmãos sobre família. A gente vive um tempo tão desgastado, um tempo em que as famílias têm sido tão afrontadas. A gente percebe o quanto os lares têm sido destruídos, o quanto o inimigo tem intentado contra a vida das famílias. E a gente para pensar que hoje a base, a sustentação da nossa sociedade se encontra em meio às famílias. As famílias bem estruturadas compõem e dão base à nossa sociedade. Se elas se diluem, se elas não conseguem subsistir a todos esses intempéries que nós temos enfrentado, a gente vai ver e vai perceber uma sociedade cada dia mais dissoluta, mais sem propósito. E pensando nisso, quando o Ministério com Famílias se reuniu para poder orar, pensar sobre esse tema, Deus da família, nós pensávamos em nós, tendo Deus como Deus das nossas famílias, como Deus sustentador das nossas famílias, como Deus direcionador das nossas famílias, para onde quer que nós pudéssemos ir, por qualquer caminho que nós viéssemos a trilhar, Deus tem que ser o Deus da família. Eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia lá no Salmo 127, no versículo 1. É a nossa divisa. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a nossa divisa. Salmos 127, versículo 1. Gostaria de te convidar para que você se colocasse em pé e que nós pudéssemos ler a uma só voz. Amém? Então vamos juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Você pode sentar. A gente percebe que o texto, a gente não sabe ao certo quando o texto foi escrito por Salomão. Mas uma coisa ficou muito nítida para nós, é que o texto trata de uma celebração. Da celebração de um homem que, durante os seus grandes intentos, as suas grandes investidas, as suas grandes construções, esse homem não perdeu de vista que Deus era o guia, o direcionador. E a gente procura nos dados históricos, a gente tem tido a oportunidade de estudar na EBD, e a gente tem falado sobre Davi, tem falado sobre Salomão, e a gente percebe muito claramente que Salomão traz o aprendizado com seu pai, recebe o aprendizado do seu pai, para que possa conduzir também a sua vida, para que possa entender que todas as suas investidas, Deus estava em primeiro lugar. Deus estava em primeiro plano, em tudo aquilo que ele pudesse fazer na vida dele. E a gente percebe que, quando o homem tem interesse em edificar uma determinada obra, se ele não depende de Deus, é inútil aquilo que ele está fazendo, o intento do seu coração. O Salmo ensina que a gente precisa depender de Deus, que nossas famílias precisam depender de Deus. Isso é uma constância, é dia após dia, momento após momento. A gente precisa ter essa dependência, nossas famílias precisam ter essa dependência de Deus. Entender que Deus é o centro da nossa família. E a gente precisa, para ter as nossas famílias, ou qualquer investida que nós fizermos, que elas sejam duradouras,
elas precisam estar firmadas em Deus. Isso vale tanto para as nossas famílias, principalmente para as nossas famílias, para os nossos negócios, para a nossa vida como um todo. Ela tem que estar firmada, balizada. Tendo Deus como Deus da família, tendo Deus como Deus direcionador. E todas as nossas ações precisam estar sincronizadas. Se a gente segue o nosso próprio entendimento, a probabilidade das coisas darem errado é muito grande. Se a gente segue o desejo do nosso coração, o erro é muito mais próximo do que os nossos acertos. E a gente percebe que o texto em si trata sobre a construção. Só que a gente pegando desde o Salmo 124 em diante, os salmos tratam sobre alertas para as nossas vidas, sobre incentivos, sobre modelos que nós devemos seguir para alcançar um objetivo maior. O texto trata de uma elaboração de vontade e de um propósito humano, onde são utilizados planejamento, investimento, criatividade, força, mão de obra, esforço intelectual, empenho, recursos materiais. Nós tivemos uma experiência quando a gente estava preparando toda a estrutura, e a gente teve a oportunidade de num dia estar aqui à noite, depois de um culto de quarta-feira. Estávamos Ricardo, eu, Gabriel, Pedro, Bernardo, e tem mais um irmão, o Felipe. E a gente teve a oportunidade de montar aquela casa, aquela estrutura da casa que os irmãos, ao entrarem no templo, passam por ela. E digo para os irmãos que foi um desafio para nós, porque por mais que tivéssemos alguma habilidade, nós não dominávamos o projeto que foi instituído, as ferramentas que nós tínhamos de usar, e demandou tempo, porque nós quebramos a cabeça. E nós não tínhamos ali alguém que nos guiasse. E a gente percebe que na construção das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos negócios, se a gente não tiver a direção de alguém que saiba, que de fato domine sobre o assunto, que possa nos orientar, que possa nos guiar, o nosso intento vai ser totalmente falho. E é justamente aí que a gente percebe que a gente é dependente de Deus, que a gente tem que colocar nele a nossa confiança, que a gente tem que depositar nele toda a nossa esperança, depositar nele a esperança da nossa família, para que a nossa família possa ser próspera, para que a nossa família possa avançar e cumprir assim o propósito e a vontade de Deus para a vida dessa família, que vai se tornar forte e que vai abençoar, sendo forte dentro da igreja, constituindo uma igreja forte que vai ter como temperar a nossa sociedade, através dos nossos exemplos, das nossas atitudes, das nossas ações. E baseado em tudo isso, eu gostaria de compartilhar 3 pontos com os irmãos. 3 pontos que me chamaram bastante atenção e que serviram para a minha meditação. O primeiro deles é: em vão a mão humana, sem a mão do Deus da família. Você já percebeu que todas as vezes que você tenta fazer algo que você não domina, ou que você faz sem consultar a Deus, muitas das vezes, ou quase todas as vezes, você tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema? E é muito nítido, porque a gente não sabe qual é o propósito de Deus. Muitas das vezes nós queremos adequar a nossa vontade à vontade de Deus. Temos uma vontade e balizamos aquilo como se fosse vontade de Deus. Não, Deus está nesse negócio. Mas a gente nem consulta Deus, se de fato Ele está
caminhando conosco, se de fato Ele aprovou aquilo que nós fazemos. E sem a mão de Deus, sem a mão, com a mão humana, tão somente com a mão humana, sem a mão do Deus da família, a gente não vai conseguir ter êxito. A gente percebe que nos primeiros versos do texto, existe uma sentença com vários seis. Seis que são apresentados, que, traduzidos para o nosso português, vão representar uma conjunção subordinativa de causa. 6. Mas para nós, enquanto cristãos, esses 6 são a manifestação da vontade e do direcionamento de Deus. O texto apresenta que se não for o Senhor que construir, ou se não for o Senhor que vigiar, nada mais significa. Sem o fator ou favor de Deus, trabalhamos à toa, em vão. As condicionais, se Deus não for, se Deus não estiver, se Deus não fizer, se Deus não for por nós, é vão o nosso trabalho. Precisamos confiar e entregar, fazer uma entrega total da nossa vida, da vida da nossa família, para que Deus seja o Deus da família, para que Deus conduza a nossa família. Essa expressão está associada, como eu falei no início, à ideia de construção. E o salmista talvez estivesse se referindo ali à construção do palácio, da sua própria casa, mas nunca trabalhou sozinho com essa ideia. A confiança dele em tudo aquilo que ele fazia, em tudo aquilo que ele colocava a mão para fazer, estava em Deus. Ele sabia que não teria êxito. E a gente percebe muito nitidamente, porque quando a gente acompanha a história, a gente percebe que enquanto Salomão esteve temente, esteve pedindo a direção de Deus para que pudesse conduzir a sua vida, conduzir o seu reinado, o reinado foi próspero. Mas num dado momento, a situação começou a se complicar. Quando ele começa a tomar para si o seu próprio propósito, começa a enxergar outras coisas que iam além daquilo que era propósito de Deus para a sua vida, e começa a derrocada. Começa a queda daquele grande império. E a gente percebe que tantas e tantas vezes a gente começa a ter problema na nossa casa, em meio à nossa família, quando a gente tira a mão de Deus de sobre nós e começa a atuar pelas nossas próprias forças. A gente precisa entender essa dependência que nós precisamos ter de Deus. Senão vai ser vã a mão humana, se a mão de Deus não estiver sobre a família. É certo que todos nós temos ambições, a gente tem sonhos, e a gente quer alcançar esses sonhos. E não há nada de errado em alcançar os nossos sonhos, em ter ambições. Mas se Deus não for conosco, a gente vai se frustrar. E é tão ruim quando a gente se frustra por não alcançar determinada coisa, quando a gente não tem a sensibilidade de perceber que Deus não está caminhando naquele momento conosco, que a gente não chamou Ele para poder fazer composição no negócio. A gente precisa deixar que Ele edifique, que Ele coloque a edificação na nossa família, de modo que a gente venha prosperar naquilo que a gente vai estar fazendo. Como toda a base, que a gente constrói, a família também depende de uma estruturação. E a gente para pensar, qual é a estrutura que a gente precisa dar para a nossa família? E a gente precisa ter os nossos momentos. A gente tem os nossos momentos com Deus, mas a gente precisa ter o nosso momento em família com Deus. A gente precisa trazer para dentro da nossa casa o hábito de estar sentando, de estar orando, de estar partilhando
com os nossos familiares. E eu lembro numa das EBDs que a gente passou, que Romualdo comentou a respeito da experiência, o irmão Romualdo comentou a respeito da experiência que ele estava tendo na casa dele. Que ele havia chamado os filhos para poder conversar, para que pudessem estar compartilhando. E demandou tempo. Ele falou que convocou os filhos para que estivessem juntos e que não teriam um horário. Que eles perguntaram quanto tempo duraria. Ele falou, não vai ter tempo. Não tem um tempo determinado. A gente vai parar para conversar. E disse que foi um momento de comunhão, de crescimento, que foi proporcionado para eles ali. Um momento de estreitar de laços, de crescimento que foi promovido em meio à família. E a gente precisa disso. Aquecer a brasa dentro do nosso lar. Aquecer a nossa família, trazer alento, conhecer muitas das vezes os problemas que estão sendo enfrentados dentro do nosso lar e que muitas das vezes passam desapercebidos. E às vezes quando nós identificamos que nós temos um problema dentro do lar, o problema já está agravado. E nós já estamos perdendo, já estamos escorrendo entre os nossos dedos a possibilidade de ter os nossos filhos próximos. A gente precisa estar atento. Cristãos precisam ser o povo de Deus, a família de Deus. E sendo o povo de Deus, família de Deus, nós temos uma grande responsabilidade para cumprir em meio ao mundo que nós estamos vivendo. Não de somente pregar o Evangelho, mas também de, através das nossas famílias, estruturadas, balizadas pela palavra, proporcionar a possibilidade de uma sociedade mais saudável. De uma sociedade que reconheça em nós o sal, que venha temperar. Uma sociedade que venha reconhecer em nossa família a luz que vai iluminar o caminho dela. Às vezes a gente pensa tanto na questão de estar indo ou fazendo missões, mas a gente esquece que talvez o nosso campo missionário esteja do nosso lado, que seja o nosso vizinho de porta, o nosso vizinho de muro, e o nosso campo está ali, e a gente não está sendo luz no nosso campo, a gente não está sendo sal para poder temperar, e às vezes a falta da estrutura familiar faz com que esse alvo que nós teríamos para alcançar esteja cada dia mais distante. A gente precisa estar estruturando as nossas famílias. A gente precisa estar balizando as nossas famílias na palavra, para que a gente possa estar sendo testemunhas vivas do Evangelho de Cristo. Um segundo ponto, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas, vãs. Essa é uma tradução da Bíblia, de uma nova versão da Bíblia, Tua Palavra, que faz essa comparação das casas como frágeis cabanas. E eu não sei quantos dos irmãos aqui já tiveram a oportunidade de ter contato com uma cabana. Não digo as cabanas que nós temos hoje nos nossos tempos, mas as cabanas antigas, que é mais ou menos, ou bem parecida com uma barraca de camping. Ela é frágil, mas para alguns eventos ela serve. Mas nas grandes tempestades, nos grandes ventos, ela não consegue se manter. E quando o salmista faz menção a essa questão de frágeis cabanas, ou frágeis casas, a gente percebe muito nitidamente que a gente tem que estar alicerçando as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas, sobre a rocha que é Cristo.
Para que quando vier a tempestade, quando vierem os problemas, quando vierem as crises que todos nós vivemos, a gente tenha em Cristo, no Deus da família, a força, o direcionamento, o discernimento para que a gente possa continuar, para que a gente possa subsistir, passar por aquela tempestade, passar por aquele problema sem ser afetado. Ou muitas das vezes sendo afetado, mas tendo forças para passar. Mesmo que não saiamos ilesos, mas que passemos pelo problema, pela dificuldade, porque estamos firmados no Deus da família. A gente precisa ter essa segurança. Inútil seria para nós nos levantar de madrugada, repousar tarde, comer, se fartar, dormir como os que dormem, se não tivéssemos o Deus da família ao nosso lado. Não teríamos segurança. A gente vê que a primeira parte do versículo aponta-nos a verdade. Será inútil a nossa obsessão por questões ou por objetos materiais se a gente deixar Deus de lado. Essa questão muito nos alerta. Para onde nós temos firmado os nossos pilares? Onde nós temos firmado os pilares das nossas vidas, os pilares das nossas famílias? Porque se a gente não tem firmado os nossos pilares no Deus da família, a gente pode sucumbir. A gente não vai subsistir. A solidez da nossa fé está no Deus da nossa família. A segurança está no Deus da nossa família. Se a nossa família, se a nossa casa não está firmada na rocha que é Cristo, não vamos estar preparados para esses momentos. Falharemos. Não podemos perder isso de vista. Não podemos nos deixar abalar por essas questões por displicência. A gente vive num tempo difícil, mas também num tempo de grandes acessos. Hoje na EBD, a irmã Carla comentava a respeito das questões de dificuldades que muitas das vezes existem. E hoje, eu pensando durante a classe, nas facilidades que nós temos. Se a gente pensasse na década de 80, 90, a gente não tinha facilidade, a quantidade de materiais, de acessos que nós temos hoje, a praticidade e a facilidade que a internet nos oferece para consulta, para pesquisa. Mas mesmo assim, a gente vive uma realidade que é cíclica. E é tão ruim essa realidade cíclica, porque se a gente pega a Bíblia, se a gente começa a ver cada uma das personagens bíblicas que passaram por momentos de dificuldade, que trouxeram a mensagem e o exemplo para nós, daria condições da gente seguir a nossa vida sem cometer os nossos próprios erros. Mas a gente tem que passar pela nossa experiência. A gente tem a experiência dele para nos balizarmos, mas nós temos que viver a nossa experiência. E por isso, muitas das vezes, nós caímos, nós sucumbimos. Mas a gente tem o Deus da família, que pode e sempre está disposto a nos erguer. Um terceiro e último ponto. Se não é o Senhor da família que vigia a cidade, a casa será inútil e a sentinela vai ser inútil ao montar também guarda. A gente conhece as sentinelas. Sentinelas são seguranças, pessoas que fazem a guarda, e a gente tem hoje exemplos de seguranças bancários, seguranças patrimoniais, tantas pessoas que se utilizam desse serviço, para que tenham melhor e maior proteção. Mas nas nossas vidas, podemos nós ter seguranças, podemos contratar sentinelas, mas se Deus não for quem
vem para guardar, quem está de sentinela para poder guardar as nossas famílias, não vai ter validade nenhuma. Não vai valer de nada contratarmos, termos, impormos, colocarmos em posições estratégicas, se Deus não estiver como nosso sentinela, como sentinela das nossas famílias. Não vai valer de nada a segurança que a gente vier a contratar. Precisamos ser prudentes nas nossas ações, buscar viver protegidos debaixo da mão do Deus da família. Buscar estreitar os nossos contatos, o nosso contato com o Deus da família. Estreitar o contato é manter uma vida diária. Muitas das vezes a gente trata Deus como alguém, um ser que está numa outra dimensão, tão distante da nossa realidade, tão despreocupado com os nossos problemas, mas é um Deus que está próximo, está ali do nosso lado, mas a gente precisa se voltar para Ele. A gente precisa querer que Ele esteja do nosso lado. A gente precisa querer que Ele esteja caminhando conosco, para que Ele venha a ser o Senhor da nossa família. Em tempos de tanta imoralidade, de dor, de tristeza, vale lembrar que a construção de uma comunidade, de um lar sadio, precisa ter o seu alicerce em Cristo. E a gente percebe muito claramente que, às vezes, a gente está tão preocupado com tantas coisas externas e esquece daquilo que Deus quer para nós. Deus vai prover, Deus vai sustentar, Deus vai dar aquilo que a gente tanto necessita no momento propício. Basta que a gente esteja voltado para Ele, que a gente esteja entendendo a voz dEle e a vontade dEle para as nossas vidas. Mateus 6,33, quando fala a respeito de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas, nas nossas famílias. A gente precisa tomar para a gente, tomar para cada um de nós, tomar para as nossas famílias, que o Deus da família está ali próximo, que o Deus da família está perto, está caminhando dia a dia no nosso caminho, ao nosso lado, e que está simplesmente esperando que você se volte para Ele. Precisamos de famílias, sentinelas, que se coloquem nas brechas, para que não deixe que as nossas famílias sejam minadas por esses manjares que são oferecidos pelo mundo. Precisamos estar intercedendo pela vida daqueles que estão tão próximos de nós, daquele familiar que não teve ainda um encontro com o Senhor. Não podemos desistir do nosso filho, da nossa esposa, do nosso marido, do nosso tio. Não podemos desistir. Deus quer ser o Deus da família, Deus quer que a gente esteja na brecha, sustentando as nossas famílias em oração. Deus quer ser o Deus da família. Deus quer ser o Deus da tua família. Deus quer ser aquele que dirige, aquele que consola, que conduz. Mas depende que você abra o teu coração. Tome para você, tome para a sua família, o Deus da família. Tome na sua casa, dê lugar a Ele, dê lugar no teu coração, para que o Deus da família faça morada. Para que tantas outras coisas, quando forem apresentadas, a porta esteja fechada, porque já está preenchido o espaço da sua casa, do seu coração, da sua família, com o Deus da família. Deus quer isso para nós. Eu gostaria de te convidar que pudesse baixar a tua cabeça nesse momento e
que você pudesse estar orando por alguém, ou algum membro da sua família, que ainda não está na presença do Senhor, ou se encontra afastado, que precisa que o Espírito Santo esteja tocando no seu coração. Tome essa promessa para você. Tome essa promessa para a sua família. Nunca cesse de orar. O Deus da família quer entrar no seu lar, edificar a sua casa e fazer morada. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de estar na tua casa. Queremos agradecer ao Senhor por podermos ser chamados filhos teus, ó Deus, por ter o Senhor como o Senhor, o Deus da nossa família, Deus. Muito obrigado, Pai, porque em todos os momentos sentimos o teu cuidado, a tua direção. Muito obrigado porque o Senhor é que peleja por nós nas nossas maiores dificuldades, em meio aos nossos maiores problemas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá nova chance a cada dia, Deus. Mesmo em meio às nossas falhas, em meio aos nossos erros, ó Deus. Temos a oportunidade, ó Deus, de ter no Senhor, ter do Senhor o perdão, o cuidado, a proteção. Pai, visita agora, Pai, cada família, visita, Pai, cada lar. Esteja, ó Deus, restaurando, ó Deus, vidas, esteja restaurando casamentos, lares, ó Deus, famílias, ó Deus. E que a gente possa, Deus, estar como instrumento teu, ó Deus, estar como sal e luz em meio a essa sociedade, ó Deus, que tanto carece, ó Deus, de famílias saudáveis, ó Deus, para que a gente possa mostrar a diferença, ó Deus, fazer a diferença, ó Deus, e transformar, ó Deus, por intermédio do teu tão grande amor, ó Deus, pela tua infinita misericórdia, ó Deus. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos membros da tua igreja, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por essa família chamada CIB de Petrópolis, ó Deus. Nós te agradecemos assim, ó Pai, e oramos no nome santo e precioso do teu Filho amado Jesus. Amém.